23 mil. A gente reduziu, só mudando a taxa. Fez uma portabilidade, tentou uma portabilidade, mas o banco, né, como é que fala? Reteve, né? E ainda pegou uma... Na realidade, aí o banco que eu tenho, né, que é o Banco do Brasil, reteve uma taxa menor um pouco ainda do que estava para ser a portabilidade. Então, eu lembro porque foi exatamente 23 mil que reduziu na dívida. Ai, a dívida do Santander foi 15, eu não estou lembrando certo, mas foi 15, quase 16 mil. A gente pagou ela, foi. Quanto que eles estavam cobrando? Era 45? A Fran foi minha primeira cliente, a gente não se conhecia, mas hoje ela já não é mais minha cliente, né? Minha amiga. E aí eu ia falar assim, Fran, só de olhar a sua rotina eu já tô cansada, Fran. Então, assim, obrigada por você ter vindo aqui hoje. Sei que você trabalhou muito, a Fran é servidora pública. Te agradecer, sei que você estava de plantão ontem. Para quem não sabe, Fran é delegada de polícia. E eu sei que para você é um desafio estar aqui tendo bebê pequeno, menino pequeno, como vocês falam aí em Minas. Menino pequeno, eu sei que a família aí colaborou, Cecília. Então, obrigada por você vir aqui. E eu queria que você se apresentasse primeiro de tudo. Ai, amiga, você sabe que para mim também é um prazer estar aqui, né? Poder contribuir um pouco com a minha história mesmo, né? Para poder ajudar outras pessoas que hoje estão em um lugar que um dia eu estive, né? E realmente a gente faz todo aí um processo para dar certo. A madrinha tá aí, tá tudo bem. Então, eu sou funcionária pública, né? Como a Daj já falou, já tem 14 anos, né? Que eu sou funcionária pública, eu sou delegada de polícia. E hoje também sou mentora de mulheres, né? Também faço desenvolvimento de mulheres para que elas construam a mulher que elas sonham em ser e para viver a vida que elas sonham em viver. E é muito legal, até vou fazer um complemento aqui para quem ainda não conhece a Fran. Quando a Fran me encontrou, ela estava nesse processo de mudar a vida dela. Aí ela olhou para... E eu faço muito esse exercício, Fran. Teve uma seguidora querida que bobear tá aqui, que é a Cris. Ela chama Cris, inclusive, é o nome da sua irmã. E aí ela fez, Fran, aquela cruzinha assim, ó. Vou desenhar aqui, que vai ficar fácil de ver. Aquela cruzinha assim. Aí ela fez a cruzinha assim das áreas da vida. Aí ela fez um coraçãozinho, ela fez um dinheirinho, desse jeito aqui, ó. Coisa mais rica da vida, das áreas da vida. Assim como você fez lá atrás. Você fez um pouco mais complexo, né? Tá desligando a luz, mas tá tudo bem. Você fez um pouco mais complexo que ela. E aí, bem nessa época, você falou, caraca, dinheiro é um problema na minha vida. Dinheiro é um problema na minha vida, é uma coisa que não tá legal na minha vida, e eu fiz essa pergunta na live. Falei, ó, se você olha a sua vida hoje e vê que dessas 4 áreas da sua vida, dinheiro é uma que se você melhorar vai impactar todas as outras, e hoje eu tenho a alegria de poder contribuir também lá na sua mentoria, ajudar suas meninas que já estão investindo em nome de Jesus, amém? Mas eu acho legal contribuir dizendo isso sobre você, porque essa avaliação da própria vida é o primeiro passo para você se livrar das dívidas. E foi o que você fez. E eu queria te perguntar isso. Conta pra turma como é que você me conheceu na internet. Eu vou ficar com vergonha de você me contar como é que você me conheceu na internet, mas conta aí. Por que vergonha? Pode contar a verdade. Porque você me encontrou... Só porque você me encontrou num curso de emagrecimento e não deu muito certo ainda isso, né? Ai, amiga. Deu nada, deu certo. Enfim, quando você fez dar certo, deu certo. Verdade. E você aprendeu. Mas foi isso mesmo, né? Eu estava, nessa época, eu era diretora da Marquei, né? Que por um tempo eu fui diretora da Marquei por 6 anos. Sempre gostei de fazer algo, né, a mais para contribuir. Foi dentro do Marquei que eu vi esse meu propósito de inspirar, motivar mulheres. E aí eu estava numa época de abordagem, né, de pessoas pelas redes sociais, que eu moro numa cidade bem pequenininha. Então eu aproveitei, eu estava, né, num grupo do Método Magro para Sempre, onde a Dagiane também estava. Eu mexia com as meninas todas lá. Teve umas 2 que foi minha consultora. E aí eu mexi com a Daj, foi para trazer ela para ser minha consultora da Marquei, né? Mas aí o tiro saiu pela culatra, né? Eu mexi com ela. E ela foi e me contou, só que ela me deu super papo, né? Ela me deu um papão, né? Ela deu um não, mas contou que tava, né, mudando ali tinha acabado de largar o banco, né, Dai?
que estava começando um empreendimento novo, que era também o propósito dela, né, de organização financeira para outras pessoas. Enfim, sei que hora que ela foi contar, né, o que ela ia fazer, eu falei, gente, mas não é que eu estou precisando disso? Foi exatamente isso. Eu falei, uai, então eu já podia conversar melhor, né? Porque eu acho que eu estou precisando exatamente disso aí que você está fazendo. E aí a gente marcou, daí a gente marcou, né? Você sempre foi muito atenciosa, eu falo que esse é o ponto, você sempre ouviu, realmente ouviu, né? Então a gente marcou a primeira reunião no Zoom, não esqueça até hoje, e aí, enfim, falei lá tudo, né? Tudo. Quando você me mandou a proposta, que depois nós vamos falar, eu pensei, é exatamente isso que eu preciso. E aí, enfim, eu consegui ter essa visão. Eu já estava nesse processo mesmo de ter entendido que a parte financeira era uma questão que precisava melhorar na minha vida, né? Então, eu acho que primeiro passo é esse mesmo que você falou, a gente precisa entender, ter clareza, né, de onde que está o problema, da gente ter o problema, porque às vezes a gente tem o problema e não tem nem clareza que tem. Hoje eu fiz a aula sobre os erros, Fran, e para a Dagi, que é mentora, é muito doido falar dos erros. Eu só consigo falar dos erros porque, para mim, acaba sendo meio óbvio, né? Eu tô dando aula todo dia, eu falo disso há 5 anos, todos os dias. Então, eu falo assim, cara, não é possível que alguém vai lá no banco tentar negociar sem saber negociar. E não é um erro óbvio, coisa nenhuma. É óbvio é igual médico. É óbvio pro médico que quando você tá com dor de cabeça, você tem que tomar um remédio, você tem que ir no médico. Para quem não é da área da saúde, fica com dúvida. E o que eu acho que é muito louco? Porque eu nunca percebi que estava errado o que estava acontecendo comigo. Eu só fui me dar conta que estava errado o que estava acontecendo comigo quando faltou dinheiro, assim, pro básico mesmo. E aí eu tinha muita vergonha de pedir dinheiro emprestado. Cara, eu sempre fui independente, igual você. Saí de casa. Eu tinha 20 anos. Essa parte eu não conto muito aqui nas redes sociais, mas eu saí de casa batendo porta, falando pra minha mãe, eu vou embora de casa, porque eu não quero mais morar aqui, porque eu vou ter minha vida. Então, pra mim, ter chegado ali aos 23, 24, e depois aos 26, eu falar pra minha mãe, cara, eu quero voltar pra casa. Né? Eu demorei muito para perceber que aquilo que eu estava vivendo não era normal. E eu ia até pedir para você falar, você falou que sua cidade é pequena, e eu gosto sempre de ressaltar isso para as pessoas. Que hoje mesmo a menina falou, não, mas eu acho que isso não dá certo aqui na minha cidade. De onde que você tá? Qual que é a sua cidade? De onde? De cidade e estado? Tá, hoje eu moro em Dores, Indaiá, Minas Gerais. Aí, mas eu sou de Bom Despacho, que também é uma cidade pequena, né? Bom Despacho também, Minas Gerais. Então, assim, meu banco, né? Nos bancos, na época, eram todos lá de Bom Despacho. Sim, essas contas eram de lá. Ô, Fran, agora vamos lá. Você já contou pra gente como é que foi que você me conheceu. Você já contou... E assim, tem uma história que eu falei que eu vou contar hoje aqui, que eu não contei... Acho que a gente não falou sobre isso ainda. Então, eu vou contar hoje aqui. Mas antes de eu contar essa história, eu quero que você conta pra gente aqui o que você estava passando naquela época, o que era o seu normal, que só depois de algum tempo você viu que não era normal. Que você contasse um pouco da sua história com dinheiro, o que você estava passando mesmo, que você falou, cara, eu preciso mudar isso. Tá, para contar a história do dinheiro, eu tenho que contar um pouco da minha história mesmo, pessoal. Como eu venho de uma família pobre mesmo, né? Eu passei uma infância, adolescência, com falta material de muita coisa. Então, quando eu me vi, meu primeiro emprego, né, praticamente foi delegado de polícia, aí eu achei que pronto, né? Fiquei rica. E quero fazer tudo de uma vez. A pessoa saiu do ganhar nada para ganhar um salário muito bom, né? Então, assim, eu acho que meu erro começou lá no início mesmo, tá? No início da minha vida profissional. Porque eu não sabia lidar com dinheiro, né? Eu não tinha tido dinheiro. E outra coisa, eu tinha um monte de frustração, querendo viver e comprar e ter coisas que eu nunca tive. E aí foi quando eu comecei, né, a achar que tudo que eu queria eu tinha que ter e era naquela hora. Então eu comprei casa, eu comprei carro e tudo dividido. Tudo dividido. Eu usava cartão de crédito, dividia de 1000 vezes tudo, adorava dividir de 1000 vezes, 10, 12 era o que eu gostava. Então eu fui fazendo tudo, plano de férias, tudo, comprar roupa, tudo que eu não podia fazer, eu fiz. E logo me casei, né, e tive filha, então foi virando uma bola de neve, essas divisões. O problema é isso, quando você divide em várias vezes uma coisa, né, você vai perdendo ali. Mas eu demorei para ver isso mesmo, eu demorei. Porque eu sempre me virava. O que era eu me virar? Fazia um consignado, ia lá,
renovava o consignado. E é isso, o banco é muito engraçado, gerente de banco, né? Eu lembro direitinho que a gerente de banco falava assim pra mim, não, mas a vida da gente é assim mesmo, né? Eu ia lá e falava, ai meu Deus, vou renovar meu consignado. Ela falou assim, não, mas é assim mesmo, todo mundo faz isso, entendeu? Normaliza a coisa. Ah, então tá certo, né? O mundo é assim, todo mundo faz isso e tô eu no mundo. Então eu fiz isso por 10 anos, quase 10 anos. Eu acho que a hora que eu acordei para a vida, porque eu comecei a trabalhar em 2008, não vou lembrar de, foi um pouquinho antes, eu acho que tinha 8 anos que eu estava nessa vida, né? Foi mais ou menos isso. Foi isso mesmo. Foi, né? Foi 2000. Eu vi... Você entrou em 2008, a gente começou a resolver a vida em 2017, mas você já tinha procurado ajuda de outras coisas em 2016. Isso. É porque foi 2016 que eu fiz a roda da vida. Eu só tive clareza desse problema, clareza mesmo, porque é claro que eu via, né? Eu não me sentia confortável com isso toda vez que tinha uma emergência. Eu tinha que renovar meu consignado. E tinha época que nem era emergência, era só para pagar as contas do cartão de crédito, porque você ia dividindo e virando aquela bola de neve, de repente você via a fatura do cartão, não cabia. E aí uma coisa que eu não fazia, uma coisa que eu não tinha, nunca fiz, isso eu parece foi claro para mim, era dividir cartão de crédito e pagar mínimo, isso eu nunca fiz. Não, depois eu fiz uma vez de dividir, mas pagar mínimo nunca tinha feito. Então eu me virava para pagar esse tal desse cartão. Eu entrava no cheque especial, mas não deixava de pagar o cartão. O cartão eu pagava. Então, assim, o meu problema era sério o cartão de crédito. E aí começou a me incomodar isso, sabe? Eu lembro que, assim, na realidade, a gota d'água foi algo bem, assim, pessoal, sabe? Porque eu tinha uma casa em Bom Despacho, né? Não sei se é dessa época que se é dessa época que eu tava. E eu vendi essa casa pro meu pai. Eu sou de depois, você me contou essa história depois. Depois, né? Mas eu vendi essa casa para o meu pai quando eu mudei para Dores. Eu tinha comprado ela financiada, mas aí eu peguei uma época boa, sei que ela valorizou, eu mexi nela, então eu vendi para o meu pai assim. Ele assumiu a dívida minha e depois de 3 anos ele ia me pagar uma parte da casa. Então eu ia dar para ele esses 3 anos para ele ficar com a casa e a gente desfazer da casa. Ok. Aí quando eu passei essa dívida para ele vir para Dores, eu dei uma aliviada, porque eu troquei uma dívida por um aluguel bem mais barato. Enfim, passaram-se os anos e aí eu ficava sempre pensando assim, que quando meu pai me pagasse, eu ficava pensando o que eu investi, né? Tô rica. O dinheiro que ele me pagava. E aí, quando eu fui receber esse dinheiro do meu pai, eu já tinha dívida dele todo, sabe? E aí eu lembro que foi isso, meu pai falou comigo. A fala do meu pai foi muito importante. Nessa foi quando eu falei, não, agora eu tenho que dar um jeito, sabe? Foi pesado, porque ele falou assim pra mim, minha filha, 3 anos atrás você estava nessa situação, porque você falou que ia vender a casa porque você não conseguia manter a casa aqui, né? E alugar lá. E agora você está me falando de novo que está apertada. Daqui 3 anos, o que você vai vender? Ele falou assim comigo, sabe? E aí isso me mexeu comigo lá dentro, porque eu pensei, não tá legal. Não tá legal, eu preciso resolver minha vida. Exatamente, daqui 3 anos eu não tenho outra casa para vender, porque eu não comprei outra casa. Então, eu preciso resolver minha vida. Então, essa fala foi muito importante para eu pensar em resolver. E aí eu comecei a enxergar assim, maior, eu preciso resolver. Só que eu não consegui sozinha. Não consegui, eu tentei. Eu sempre fui muito organizada. Eu escrevia, anotava, né? Tudo de um cadernão lá, cheio das coisas anotadas. Eu achava que era para ver, né? Pelo menos eu sabia onde estava meu dinheiro, mas eu não sabia resolver o problema. Né? Aí eu já tinha tentado uma consultora também, eu já tinha tido uma consultora que ela me ajudava nessa questão de planilhar, que eu tinha dificuldade, a cortar gasto. Ela falava para mim assim, para de gastar. E eu achava uma cena, mas como é que faz isso, né? Eu não sei fazer isso. Enfim, sei que, lógico, ela me ajudou um pouco a organizar mais as coisas, ter uma visão, mas chegou um ponto que eu pensei, eu não estou evoluindo. E eu sempre tive muita fé, eu orava mesmo, eu sempre orei, sabe? Para Deus colocar a pessoa no meu caminho. Toda vez que eu tenho um problema, eu oro assim. Coloque, né, por favor, meu Deus, coloque no meu caminho alguém para me ajudar. Porque nesse ponto é uma coisa que eu tenho. Eu não tenho medo de pedir ajuda. Eu enxergo. Quando eu enxergo, eu não tenho medo. Eu acho que a gente precisa aproveitar uma pessoa que já passou pelo caminho, que já estudou, que já errou, né? É muito inteligente, né? Você aproveitar isso, né? É mais barato e economiza tempo e dinheiro quando você pega alguém que já sabe fazer. Eu ia fazer quando que eu saí disso? Nem sei, eu não sabia por onde começar. Então foi quando apareceu você na minha vida, né? E quando você veio mesmo com a proposta, né? Que assim,
Hoje, se você for falar certinho o que estava nessa proposta, eu não vou lembrar, né? Mas eu lembro que eu li lá e era exatamente o que eu estava precisando, porque era tipo uma mudança de comportamento. Não era só uma mudança de, vamos planilhar, vamos isso. Era uma mudança de comportamento financeiro, né? Era uma parte de organização e educação financeira, que era o que eu estava buscando. Eu queria aprender, eu comecei a ler, porque eu comecei a ler também, estudar. Eu li muito, eu aprendi muito a teoria, mas eu não conseguia colocar em prática. Eu não conseguia colocar em prática sozinha. E o que eu acho legal de falar isso, e quando eu falei, né, eu falei assim, cara, eu vou entrevistar a Fran e eu acho que eu vou entrar em alguns lugares que eu vejo muita galera falando aqui no meu Instagram. E assim, eu falei hoje lá na aula de 5 erros, e até eu quero pegar aqui junto com você, né? Porque um erro eu sei que você cometia, que era, faltou dinheiro para pagar o cartão, bora fazer mais um empréstimo. E para você não era fazer mais um empréstimo, era renovar. Como você tinha um consignado, e aí, com todo respeito, tá? Eu sei que é uma cidade pequena, que você deve ter a mesma gerente há muito tempo, mas para um gerente de banco, e volto a falar, gente, eu respeito muito esses profissionais. Eu fui gerente, tá? É com carinho que eu tô falando isso. É com carinho, mas a verdade tem que ser dita, eu não posso colocar ela debaixo do pano. Para gerente do banco, ajuda ela a bater meta, vender a renovação do consignado, porque a renovação do consignado, ela conta como um empréstimo novo. Conta como se a pessoa estivesse fazendo mais, por exemplo, 80 mil de empréstimo, mesmo que ela só esteja pegando 10 de troco. Hoje eu não sei mais como é assim na prática, lá na vida do gerente, mas eu lembro que quando alguém chegava para fazer um consignado, eu falava assim, não, faz assim, não vamos aumentar a sua parcela não, deixa a parcela o mesmo valor, vamos renovar e aí só a longo prazo. E assim, não é na maldade, não é porque a pessoa é filha da mãe, mas você acabava fazendo isso, que era pegar mais empréstimo. Não resolvia o problema, você só aumentava as contas. Só que para piorar um pouquinho, a renovação do consignado, ela disfarça o problema, porque não aumenta a parcela. Eu acho que a renovação do consignado, ela acaba sendo um problema, e aqui eu queria falar de 2 coisas com você. A primeira, né, eu queria te perguntar isso. Aqui tem muita gente que tá com tudo em dia, igual você tava com o nome limpo, mas sempre precisando de empréstimo e tal. Quando você renovava o consignado, na sua cabeça passava assim o pensamento que aquilo era errado, ou você só falava assim, não, é melhor mesmo, é assim mesmo? Isso, a lei, ela ainda falava comigo que era assim mesmo. Eu achava isso, é normal. E como você falou, eu estava com tudo em dia, eu não tinha conta atrasada, era isso. Porque hoje, por exemplo, eu falo, se eu tivesse talvez conhecendo você hoje com o método Mais Dinheiro Zero Dívida, eu ia achar que não era para mim, não, porque eu não era endividada. Eu não me considerava endividada, entendeu? Isso não estava na minha cabeça. Não, eu não era endividada. Você falou, por que eu era endividada? Não tinha, né? Endividado para mim era quem tinha dívida atrasada. Isso é endividado. E eu não tinha dívida atrasada. Minhas dívidas eram pagas em dia. Meu nome estava limpo, estava tudo certo. Tudo bonitinho. E é isso que eu acho legal. E cada vez eu tenho trazido mais vocês aqui. Assim, quem tá nessa situação, agora mesmo, eu tô com uma aluna que eu tô esperando para entrevistar ela, tô ansiosa até, porque é você escritinha, sem tirar nem pôr. Olha, sua irmã gêmea, eu falo, né? E ela entrou nesse negócio de querer comprar milha e vender milha, e aí ela falou assim, no caso eu tô endividada, então eu não vou poder fazer isso agora não. Aí ela veio e tal, e se organizou, e foi super legal que ela conseguiu, assim como você, uma puta de uma redução de dívida, mas vamos chegar lá. E a primeira coisa que a gente falou você achava que tava tudo certo, endividada eu? Tá tudo em dia. E outra coisa que eu ia te perguntar o que assim, eu acho que em algum momento bateu isso em você, mas o que você sentia, Fran, quando você via o seu salário, que não é um salário ruim, é um salário considerado hoje, se você for colocar aí uma fatia, acho que uns 15% da população ganha acima de 10 mil reais, vamos colocar assim, que seu salário fazia assim, ó, sumia e você pagava a conta e falava, caraca, não deu nem dia. Como é que era isso pra você? Eu me sentia frustrada mesmo, assim, eu me sentia incapaz de gerir meu dinheiro. Acho que é por isso que eu comecei a buscar outra coisa. Eu não queria só organizar, sabe? Eu queria aprender a mexer com dinheiro, porque eu não sabia. Ficou claro ali em 8 anos, quando eu comecei, que eu não sabia. Eu não tive educação financeira, eu não aprendi a lidar com dinheiro. Isso era porque eu não sabia. E aí eu ficava frustrada, porque eu pensava exatamente isso, gente, mas eu ganho bem, né?
Eu lembro direitinho quando fez 10 anos que eu estava na polícia. Aí eu já estava até com você, mas aí a gente ainda estava no processo, né, de organização. Mas eu pensei, gente, 10 anos passa assim, né? E quando eu entrei, não, é porque é isso, é a mudança de pensamento. Quando eu entrei, eu queria viver, né, o dia como se fosse o último, passo do cartão de crédito, como disse um dia, você falou para mim, passo o cartão de crédito como se não houvesse amanhã, entendeu? Essa era a minha... E aí já não era. Depois que passar 10 anos, eu pensei, gente, amanhã, né? 10 anos passa assim, e eu podia estar em outra realidade se eu tivesse feito muitas coisas diferentes. Eu pensei isso, claro, uma frustração, mas é claro que hoje eu entendo também que foi o que eu conseguia fazer naquela época. E não ia adiantar ficar sofrendo pelo que eu fiz. Mas eu precisava tomar uma atitude para fazer diferente para os próximos 10 anos, né? E eu quero deixar aqui até reforçar isso, né? Porque tem tudo na vida tem um preço e um prêmio. Tudo na vida tem um preço e um prêmio. Qual foi o preço que a Fran pagou ao pagar a Dagi para ser consultora financeira dela? O preço de eu ser uma pessoa que estava ali, começando a aplicar aquilo na vida de outras pessoas. Um ano depois que a Fran estava comigo, eu já estava com a agenda lotada. Mas ela pagou sim esse preço, porque até que a Fran, e eu nunca esqueço do dia que a gente fechou a negociação com o Santander, nunca esqueço daquele dia. Naquele dia eu falei, eu tenho um método. E foi muito louco, porque parece que eu só consegui, eu não vou chorar, que eu só consegui falar para o mundo o que eu fazia quando deu certo com você. E isso era muito forte para mim, porque a gente passou por muita coisa juntas, ao ponto da gente se tornar amiga, né? De eu entrar assim na sua casa, literalmente falando, por mais que a gente morava em estado diferente. Hoje eu vou visitar a Fran, já visitei ela 2 vezes, 2, né, amiga? 2, a gente já se encontrou em outra cidade. Então, assim, porque foi com você que eu tive certeza que eu criei um método. E para vocês saberem, a Fran é uma das pessoas mais putas comigo com relação a isso que ela acabou de falar. Dagi, eu nunca te contrataria se eu visse você falando que eu era endividada. Porque isso não é... Eu não era endividada, você tem que falar. Ela fala para mim, você tem que falar que servidor público que acha que é normal viver no cartão. E eu falo isso de uma forma light, e é um desejo que eu tenho, falar isso cada vez mais, né? Porque realmente hoje acaba que quem chega aqui são as pessoas que já estão assim... muito afobadas, com muita dívida, já tá, tipo, não conseguindo pagar o cartão, mas a gente tem cada vez mais. Inclusive, hoje uma pessoa falou, eu sou a Fran escritinha. Eu sou a Fran. Ela escreveu desse jeito pra mim. Então, a Fran, ela teve esse preço, né, de passar comigo por esse caminho também, que foi quando eu desenvolvi o método, os textos que eu usei com o gerente dela, inclusive, que hoje tá dentro do método, enfim. E quando eu falo isso, é para ressaltar um ponto importante aqui. Fran, te amo, amiga, mas é um fato. A Fran queria fazer assim, resolve minha vida. Ela falava isso com todas as letras. Ela falava assim, eu quero alguém que resolva para mim, igual a Cristina resolve minha casa. Cristina trabalha com ela, né? Há anos, desde que a Luísa nasceu. Desde que a Luísa nasceu. E a Cristina é assim, um anjo, né, da vida. A Cristina, você nem vê, quando você vê, ela já virou a casa inteira. Ela fala, não, eu não quero o quê? Sentar com o meu dinheiro? Não, eu quero que alguém faz pra mim. E ela ficava pé da vida comigo, porque eu falava, não vou fazer pra você, senta aqui. E eu tenho levantado muito essa bandeira aqui, sabe, Fran? Que consultoria é gostoso, é confortável, só que custa mais dinheiro. Né? Custa mais dinheiro. Eu falo que você também teve esse preço que eu estava no começo, então eu cobrava relativamente barato, mas tinha o lance de aprender. E eu fazia questão de te ensinar. Eu falava assim, você tem que aprender, não adianta você querer que eu faça tudo sozinha. E eu queria ouvir você hoje, dos seus ouvidos, assim, sabe? Qual que é a sua visão de ter passado por uma consultoria que você só anotava gasto, ter passado pela consultoria comigo, que não foi fácil, e hoje você sabe da existência do método, você conhece o Mais Dinheiro Zero Dívida por dentro, literalmente falando, e como é que você vê esse lance de, cara, eu prefiro fazer uma consultoria, eu não quero aprender, eu quero alguém que alguém faz pra mim. Como é que você vê hoje? E eu nem sei o que você vai me responder. Dagi, é o seguinte, né? Claro que é o que você falou, é mais confortável você ter alguém para fazer para você, né? Mas você precisa aprender, mesmo para ter alguém para fazer para você. Eu acho que hoje é isso. Até depois, se depois que você aprendeu, você decidir, você pode, né? Você pode e quer pagar alguém para fazer para você, aí faça.
Mas hoje eu tenho esse pensamento que você precisa saber, você precisa aprender, até mesmo para cobrar da pessoa que vai fazer para você, até mesmo para fiscalizar, supervisionar. O dinheiro é seu. Ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você, que é a dona, por mais que você não saiba. E outra coisa, né, que hoje eu tenho essa visão é assim, se você não sabe cuidar do seu dinheiro, você não vai ter mais dinheiro, porque você precisa saber cuidar do seu dinheiro. Então não é fácil, e eu até hoje tenho esses desafios que você sabe, direto eu fico falando para voltar a ser minha consultora, viu, gente? Eu falo, quero consultora, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque, assim, é confortável, né? Ter alguém que vai fazer as coisas para você, ter alguém que você vai fazer mesmo a consultoria de, olha, o que você acha disso? Mas é diferente, hoje eu acho que é diferente. Porque quando a gente fez, Dade, eu era assim, tudo que você falava eu fazia, sem pensar, porque eu não pensava. É tipo, você fez, eu confiei 100% em você, tive sorte, né? De ser uma pessoa, mas é isso, o que se falava para eu fazer, eu fazia, eu era obediente. Hoje já é diferente, até para uma consultoria seria mais para trocar uma ideia, sabe? Hoje eu consigo trocar uma ideia. Tipo, hoje a gente conversa sobre planos, sobre sonhos, não sobre dívida. Então assim, é diferente. E eu acho que é fundamental a gente aprender a fazer. A consultoria deixa a gente dependente. Tem uma frase, né? Eu falo que eu aprendo muito com o meu professor e muito do que eu escuto dele, eu falo, cara, faz total sentido, que é quem aprende não depende. E hoje eu olho, né? E quando eu decidi criar o método e falei, cara, funcionou comigo, mas eu não apliquei essas técnicas porque eu não sabia que isso era possível, mesmo trabalhando no banco, e começou a funcionar com um cliente depois do outro. Um cliente depois do outro. Falei, cara, eu não vou conseguir eu fazer pela pessoa. E o fato de ser um encontro a cada 15 dias, um encontro por mês, demorava muito. Então, se o método Mais Dinheiro Zero Dívida existisse lá quando você começou e você aplicasse uma coisa por vez, lá, 30, 40 minutos por dia, eu tenho certeza que teria sido mais rápido. E eu falo sempre, esse foi o preço que a Fran pagou. E, novamente, né, eu jamais vou vir aqui criticar o trabalho de outros profissionais. Eu falo sempre que existe esse tipo de ajuda, mas nos últimos dias tem sido frequente chegar no meu direct assim, eu contratei uma assessoria e eles falaram para eu pegar um consignado que tá tudo e ficar pagando. Eu contratei uma assessoria e a assessoria falou para vender minha casa. Dar minha casa como garantia. E tem um documentário que eu gosto muito, que é da lei que é do superendividamento, que o cara fez isso. Ele deu a casa dele como garantia e aí a dívida ficou toda no apartamento. O cara provavelmente vai morrer com a dívida porque ele foi 400 e poucos meses. E ali o pessoal tava falando que foi um erro. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa... E eu não bato muito nessa tecla aqui, mas acho que hoje é um dia legal para falar isso. Cara, é um erro você delargar a sua vida financeira. Os contratos, quem assina é você. Aqui na empresa, eu vejo isso muito acontecer. Eu tenho uma contabilidade. A gente tem uma contabilidade. Cara, a contabilidade faz o serviço, mas a gente tem que saber olhar o que está sendo feito. Porque quem assina o papel, quem assina o balanço, sou eu. É meu sócio. Quem assina é a gente. Então, se tiver alguma coisa ali, cara, você tem que, no mínimo, saber, entender o que você está assinando, o que você está fazendo. Acho que ter uma noção, sabe? E muito do que eu falo, por exemplo, por que eu ensino os erros na aula 1? Para as pessoas saberem que aquele jeito que elas estão fazendo não funciona. Que elas vão lá no banco e não sabem negociar, porque elas deixam o salário na conta corrente do banco e aí o banco não vai querer negociar mesmo. Você mesmo é prova disso. É só você falar para o banco assim, olha, eu sei do que eu estou sabendo. Muda o tratamento, porque você sabe do que você está falando. Mas voltando para você, eu quero te perguntar assim. Beleza, você começou essa caminhada de se livrar das dívidas, né? Você, apesar de você não tinha muitas dívidas em volume, não era tipo 10 dívidas, mas dava umas 6, se eu não me engano. Eram os 3 cartões de crédito, tinha limite, tinha o consignado. Dessa trajetória que você passou, Fran, qual que você acha que foi assim, o maior desafio para você? O maior desafio, você fala no processo esse processo de encarar as dívidas, né? De encarar gerente, de encarar as dívidas, mesmo tendo ajuda. Nossa, Dade. É porque é difícil, né? Você sabe, né? É o que o pessoal não sabe, né? Mas quantas vezes que eu chorei em consultoria, né? Era tudo muito difícil. Porque, assim,
tinha que abrir mão, né, de muitas coisas, começar a fazer coisas diferentes do que eu fazia, coisas que, né, que eu tinha que aprender. Esse sentar com o dinheiro, organizar, olhar para a vida, às vezes é isso, porque você olha, né, ali para suas finanças e depois de ter errado por tantos anos, é difícil. E assim, aí isso trouxe vários problemas. Quando a gente tem problema, né, numa área da vida, isso acaba impactando em outras áreas. Eu tive problema, eu brigava muito com meu marido por causa de dinheiro, porque aí eu não conseguia, ele também, né, na realidade, assim, ele deixava muito para mim, né, porque eu não deixava ele entrar muito. Até hoje ele fala isso comigo, eu não deixo. Eu quero controlar, eu quero que alguém controle, mas tipo assim, não me controle, né? Ele fala assim, você quer que alguém controle, mas sem te controlar, né? Faz milagre. Era mais ou menos isso, né, Dade? Você lembra que eu te falei, quando a primeira reunião nossa, eu falei assim, não quero diminuir meu padrão de vida. Não manda eu diminuir isso e aquilo. E devagarzinho, né, algumas coisas a gente precisou alinhar para ter outras coisas. Eu acho que hoje é muito isso. Algumas coisas que não tinha necessidade e a gente foi, mas eu não diminuí, né? Eu não saí da minha casa. A gente evitou de ter um carro que estava mais gastando do que, enfim, para ter, né? Naquela época não fazia sentido, mas nossa, olha, tantas coisas que depois foi, que eu não vou contar agora, né? Tem a pergunta, né? Agora é só desafio. Não, mas assim, eu acho legal porque assim, ó, eu como sua consultora, vamos assim dizer, que sempre foi assim que você me chamou, eu era nítido para mim ver que algumas coisas eram muito claras para mim, mas não era. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro como se fosse hoje. Eu até falei lá para suas meninas, agora eu vou falar aqui de novo, que a Fran achava normal, ela achava tudo bem, ela gastava tipo 400 e poucos reais por mês com telefone, internet e TV a cabo. Aí eu perguntei, a Luísa assiste? Aí ela foi lá, ô Luísa, você assiste TV a cabo? Não, mamãe, eu só vejo Netflix. E cara, isso era um gasto que estava claro e que não tinha nada a ver com redução de padrão de vida. Então eu até ia te devolver essa pergunta, cara. Eu sei a resposta, mas pra galera saber aqui, você teve que fazer alguma coisa cabulosa, trocar a carne por frango, parar de pedir uma pizza no final de semana? Teve que fazer isso? Não, eu não mudei de casa, né? A gente usou algumas estratégias, né? Inteligente, diminuímos o aluguel, tiramos essas coisas que não tinha necessidade. O que a gente tirou da época, a gente trocou um carro, né? A gente estava com 2 carros que realmente não tinha necessidade. E aí a gente trocou um carro por uma moto. O Eduardo até gosta de moto, inclusive. E aí diminuiu o custo, né, de um carro, porque eram 2 carros que tinham um custo alto, né? Porque não é só de ter, é de manter. Enfim, mas até isso foi com um objetivo. Acho que foi um objetivo tão grande, né? Porque quando a gente trocou de carro tinha um objetivo, né? Você lembra, né? Sim, Então, claro que lembro. e não doeu, entendeu? Não doeu de trocar o carro pela moto, manter só um carro, né? Mais confortável para a família, por um objetivo maior. Então, assim, não doeu, não senti. Doía era realmente o processo, sabe? Doía era sentar. Doeu também as negociações, né, com o gerente da dívida, porque aí acabou que a gente teve um tempo de suspensão para poder negociar, né? E nesse tempo de negociar a dívida aí era difícil. O gerente liga, pressiona, né? Enfim. Eu ia te perguntar isso agora, Fran. Eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu tinha aberto meu consultório lá em Cuiabá. A gente estava junto há um tempo e estava enroscada. Essa era a última dívida, a bendita da dívida no Santander. E de Santander era o banco que eu tinha trabalhado. Então eu tinha uma birra particular com o Santander. Não tenho mais, não tenho. Juro que não tenho. Então, porque eu falo que lá eu aprendi o que era banco, sabe? Até hoje eu vejo como é diferente negociar com cada banco. Cada banco tem uma cultura de negociação. E eu nunca vou esquecer que um dia eu tava atendendo, meu celular assim, em cima da mesa. Aí você me ligava, tipo, você me ligou não umas 30 vezes, que você não era assim, mas parecia cobrança. Você me ligando, e aí quando eu liguei, terminei de atender, liguei pra você. Oi, Franzita, o que foi? Você dá? Porque eu tô com uma oferta irresistível aqui. O gerente do banco falou que vai juntar tudo numa parcela só. E aí vai ficar tanto, Dage. E tanto eu consigo pagar. E eu falei desse erro, que é juntar todas as dívidas numa parcela só.
Você lembra desse evento? Você lembra como é que foi isso na sua cabeça? Eu lembro, agora que você tá falando, eu lembro, né, que você me xingou toda, né? Porque você me xingou toda, gente, porque a Não me Dai queima, cara, não me é queima. Fala que eu sou boazinha, viu? boazinha. A Dai agora é boazinha, mas a Dai que começou comigo, a boazinha não, ela lascava, sabe? Que isso? Não é assim que não tá legal pra você. Olha essa dívida, para que valor que ela vai? Você não tá fazendo a conta do final da dívida. Você tá fazendo a conta só da parcela. E era o que eu tava fazendo, né? A conta só da parcela. Mas era tanta... Naquela época, né? Eu tinha uma vontade de resolver isso muito grande. Né? Hoje eu sei que foi necessária paciência. Mas não é fácil esse processo de negociação. Porque até então, né? Você tá quase... suspendeu de pagar. Então, as pressões do banco é grande, né? Porque, fica mesmo. Então, eles querem resolver. Então, enfim, quando veio uma proposta de que cabia, né, no meu bolso, eu queria resolver. Mas claro, né? Mas eu era muito obediente, como eu falei também. A professora falou que não era para fazer, não é para fazer. Antes de você, né, entrar em negociação, uma negociação mais dura com o Santander, você teve outros resultados. Eu nem sei se está tão claro isso na sua cabeça, se você lembra como é que foi quando a gente conseguiu aquela redução, quando teve aquela redução do consignado. Vamos ver se você lembra. Eu lembro até o valor que eu peguei de volta, 23 mil. A gente reduziu, só mudando a taxa, fez uma portabilidade, tentou uma portabilidade, mas o banco, né, como é que fala? Reteve, né? E ainda pegou uma... Na realidade, aí o banco que eu tenho, né, que é o Banco Brasil, reteve uma taxa menor um pouco ainda do que estava para ser a portabilidade. Então, eu lembro porque foi exatamente 23 mil que reduziu na dívida. Pouca coisa, né, Fran? Por isso que eu falei que eu queria que você lembrasse, né? E aí, essa dívida do Santander, que eles queriam refinanciar, que ia virar 84 mil, como é que ficou no final? Ai, a dívida do Santander foi 15, eu não tô lembrando certo, mas foi 15, quase 16 mil. A gente pagou ela, foi. E quanto que eles estavam cobrando? Era 45? Eu não lembro certinho, era 45? 45. Tem um vídeo lindo seu na semana que você fala, minha dívida é de 45 mil, foi paga por 15. É que é assim, gente, esse povo aqui, ó, eles saem das dívidas, eles esquecem, eles não lembram, não. Não, você não lembra, às vezes, muitos valores, né? Mas aí brincadeira. Eu lembro mais ou menos, né? Não lembrava, mas é isso. Foi o Santander. Eu tô brincando. O que demorou mais, né? Porque o Santander foi o último que a gente resolveu. E eu quero te perguntar agora, eu acho que, assim, eu acho que as pessoas... Eu quis tentar, eu brinco sempre que eu não sou muito boa para fazer essas conversas aqui, não, porque eu não sei se eu passo por tudo, eu não sei se eu passei por tudo, mas eu procuro sempre passar por todas essas etapas, né? Então, a Fran me encontrou, me conheceu, decidiu acreditar em mim. Faltou perguntar isso para você. Cara, o que deu na sua cabeça? Porque isso é um papo que a gente tem, que eu acho você maluca. Porque, assim, ó, a Fran, ela não me conhecia, ela não tinha nenhuma referência minha. Eu tinha um Instagram com umas 4 postagens. Cara, o que foi que fez você confiar em mim naquela época? Não, e pior, ela dava a senha dela tudo pra mim. Eu falava, cara, não manda sua senha pras pessoas assim, cara, isso é perigoso. O que te fez acreditar em mim, Fran? Ai, nossa, que engraçado. Na cabeça não é boa mesmo, não. Eu pensando bem. Passei todas as senhas, tudo. Mas sabe o que é? Não sei, eu confio. Sabe? Eu confio mesmo. Eu orei, né? Eu acreditei, mas eu acho que não façam isso, gente. Não façam. Não façam. Isso não é uma receita, viu? Mas eu não sei, sabe? Eu confio muito no meu instinto, sabe? E em Deus. Eu pedi a Deus para colocar a pessoa no meu caminho. Então, quando você apareceu exatamente com o que eu precisava, sendo que você não sabia, porque uma coisa é assim, né? Hoje as pessoas, né, postam lá no Facebook as coisas, no Instagram, então vamos dizer assim, os bandidos vai lá, lê o que você quer e te oferece exatamente o que você quer. Mas nessa época não era assim, não. Eu acho que eu nem tinha Instagram ainda, eu tinha só Facebook, se eu não me engano. Né? E sabe, foi pelo Facebook. E sabe por que eu puxei esse gancho aqui, Fran? É que ontem eu estava pensativa sobre isso. Porque a maior parte, eu continuo tendo essa bênção de Deus. Eu não sei o que tem que as pessoas, elas confiam bastante em mim mesmo. Dá pra ver até por quem acaba se tornando meu aluno,
que me conhece e acaba confiando. Mas tem uma recomendação que eu queria dar aqui e que eu acho que vale, inclusive, você dar aí também, que é vasculhem as nossas vidas, né? Vai na internet. Então, por exemplo, se você correr meu feed, você vai ver foto da Fran grávida do Theo, que já tá indo até pra escola. Então, assim, vai lá no feed da Fran, você vai ver que a Fran é a Fran. Rola o feed dela, lá você vai ver foto minha, gente, lá no Conrado Adolfo, lá no 8Ps. Eu fui lá no seu Instagram e vi. Então, assim, quando eu decido trazer pessoas comuns que se livraram das dívidas e não ser só a minha voz falando, e eu mostro print, e eu pego, a gente pegou no seu caso, acho que a gente bota até o print da negociação da dívida. Investiga mesmo, galera, turma das pessoas. Bota meu nome no Google, inclusive que vocês botam meu nome no Google, vocês vão achar a dívida do meu carro lá, que meu carro quase foi executado em 2015, que eu era endividada mesmo, você vai achar. Eu boto meu imposto de renda na declaração, você não vai conseguir meu imposto de renda, mas eu acho fofo você ter confiado em mim, sem me conhecer, conversando comigo ali pelo Zoom. Eu acho que você sentiu confiança porque você via minhas postagens lá no grupo que a gente participava, mas eu cada vez mais tenho falado para as pessoas, se eu chamo os meus alunos aqui, se eu peço print, se eu falo, olha aqui, é porque eu acho que as pessoas têm que investigar mesmo, sabe? Tem que investigar quem é. Então, assim, cara, olha lá no Google quem que é a MDZD Educação, quem que é a nossa escola, descobre quem que a gente onde que é o nosso endereço. Pode descobrir, porque eu acho que tem muito essa coisa, ai, não acredito nesse negócio de internet. E, cara, pra gente vir aqui falar as coisas para as pessoas é muita responsabilidade. E eu entendo quando as pessoas falam assim, eu tô com medo, né? Tem um vídeo da Vivi, minha aluna, que ela fala, eu acho esses negócios da internet fake. E aí eu gosto sempre de trazer vocês que me conhecem de antes para contar as histórias de vocês, que eu acho que também mostra para as pessoas assim, são pessoas comuns, pessoas reais que estão aqui falando. Mas eu queria te perguntar outra coisa agora. Fran, meu Deus, sabe aquela música? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Cara, e eu acho muito engraçado porque tem uma coisa que você hoje, você ainda é mimada, eu brinco comigo, né? Mimada no sentido de você sempre me pede opinião, a gente sempre conversa, a gente é muito próximo, eu me sinto muito rica por ter a sua amizade, por tudo que a gente já construiu. Mas hoje eu vejo outra mulher na minha frente. Outra mulher no casamento, outra mulher na família, outra mulher profissionalmente falando. E eu queria saber isso de você. Cara, como é que você se sente de ter tomado essa decisão lá atrás e ter outra vida hoje? Queria até que você compartilhasse um pouco das realizações que você teve nesse período. Então, hoje... eu entendo, assim, que eu tinha que passar por esse processo, né, de aprendizado, por esses momentos que você falou, sempre tem o ônus e o bônus, né? O prêmio, como que é? O prêmio e o preço. Preço e o prêmio. O preço e o prêmio. Tudo tem, né? Tudo tem. É que eu vejo hoje as pessoas, infelizmente, muitas delas querem o prêmio sem pagar o preço. E o prêmio só vem para quem paga o preço. Não tem outro jeito. Então, hoje é fácil, eu até falo, eu vou contar um monte de coisa que eu achei legal, quem vê, né? Eu viajei para Disney, eu acho que essa foi a minha maior realização, né? Que eu acho que eu não conseguiria sem ter aprendido, sem a sua ajuda para organizar tudo isso. Então, esse pagar o preço é fundamental. Quando a gente vê só os resultados das pessoas, só o sucesso das pessoas, a gente precisa entender que houve um preço. Houve o ônus e a gente tem que estar disposta. Eu sou dessas, né? Porque eu passei em concurso público, eu sempre acreditei nisso. Isso é uma coisa, sempre acreditei que a gente precisa pagar o preço, que a vida da gente é feita de escolhas e consequências. Então, não adianta a gente querer colher abacaxi, né? Se a gente plantou melão. Então, não tem jeito. E hoje, infelizmente, a gente vê muito isso. Então, hoje eu me sinto realizada nessa área, claro que no caminho, que eu vou falar, ainda estou no caminho, quero aprender mais, mas eu comecei, né, a andar esse caminho, agora eu já andei um pouco. E nesse caminho, como eu disse, realizei alguns sonhos, o maior deles foi realmente ir para Disney, né, levar minha filha para Disney, que nem eu. A Dai mesmo uma vez falou, viu, Dai, nem você não acreditava que eu ia realizar esse sonho. Naquela época, né? Naquela época que eu coloquei. Porque eu coloquei a data, a gente adiou uma data, de outubro para janeiro. Mas até foi questão até não foi só financeira, foi também por questões que era melhor a gente ir em janeiro, estava de férias.
Mas era um sonho mais meu, até era um sonho meu de levar minha filha para Disney. Não era um sonho da minha filha para Disney, tá vendo? É um sonho meu de poder levar a minha filha para ver, né, para conhecer. Enfim, eu queria também, um sonho que eu tinha era sair do país, conhecer outro país. Eu nunca tinha saído. A gente fez uma viagem tanto para Disney, ficamos 20 dias nos Estados Unidos, né? A gente foi em Orlando e em Nova York. Isso foi em 2019. Sim. 2019. Outra parte foi muito importante foi quando eu tive meu segundo filho, né? Que foi o Theo, que foi também logo, é engraçado, logo que eu realizei esse sonho de ir para Disney, eu engravidei do Theo, que eu engravidei do Theo em 2019. Então, cheguei, né? Logo engravidei. O Theo nasceu em novembro. E eu organizei tudo do Theo à vista. Eu lembro que eu não tinha cartão nessa época. Eu fiquei sem cartão de crédito por um tempo, né? Agora eu voltei a usar cartão de crédito. Mas, enfim. E aí, eu já consegui organizar minha reserva de emergência, né? Reserva de segurança, sei lá como que é. Reserva lá. Na minha cabeça, a Dai estou falando de nome, na minha cabeça era assim, eu quero ter um cheque especial meu. Tipo isso, né? É o meu cheque especial. Porque quando eu precisar de dinheiro, não tem que pegar do banco, é meu mesmo para pegar. Então, era isso. Eu tinha e consegui fazer todo o quartinho, o enxoval do Theo, tudo sem mexer, né? Ali em consignado, fazer dívida e tudo. E agora, por fim, né? O que eu fiz foi trocar meu carro. E agora eu troquei meu carro. Tá mal de carro ela, tá mal de carro ela. Era um sonho meu também. Enfim. Eu ia te falar o seguinte, é que é muito doido quanto que pra mim, por exemplo, você trocou de carro, eu fiquei super feliz. Foi uma compra que era um sonho, você esperou a hora certa de fazer, ainda apareceu um carro bom e ela comprou um carro bonito, do jeito que ela sempre sonhou, com o banco de couro branco. E eu vi o carro já, não andei no seu carro, a gente se encontrou, eu não andei no seu carro. Mas é porque realmente eu lembro que o quanto você queria, mas na minha cabeça, a memória de você já ter passado, porque assim, a Fran, ela perdeu alguns bebês, foram 2, né, Fran? Você perdeu o bebê e perdeu seu filho ali numa gravidez de risco. E eu lembro que quando você teve a gravidez do Theo de risco, e aí você me ligou e falou assim: Dagi, eu tô com medo de fazer o parto no hospital. Se tudo der errado, eu vou fazer com a médica. E eu só falei pra você: você tem dinheiro pra pagar ela, fique em paz. E eu lembro muito disso, porque você afastou do serviço, por estar tá ali no finalzinho da gravidez. Na verdade, ficou quase toda a gravidez, né, afastada. Um bom tempo. Uhum. Ela tinha mesmo a questão de gravidez de risco, e isso me marcou muito. E agora eu vi até que talvez é porque me marcou. Eu lembro que você me ligou, você estava ansiosa com as coisas da gravidez ali. Eu falei, cara, fica tranquila, qualquer coisa faz o parto com a médica que você gostou. E eu lembro que a gente conversava muito e eu lembro que isso me marcou muito. Eu falei assim, cara, valeu a pena tudo que ela passou, porque agora, no momento que ela mais precisa, se ela precisar, tá lá. E isso fica muito forte pra mim. Eu lembro que eu ficava muito atribulada com a sua gravidez, por saber toda a sua história, toda a superação que você passou pra engravidar de novo, e aí eu ficava apreensiva. Quando o Theo nasceu, eu falei, meu Deus, nasceu, graças a Deus, menino saudável, tá aí, lindo, grande, já esses dias eu vi ele escrevendo, eu falei, meu Deus, Theo, eu participei da sua concepção, meu filho, participei da sua, eu só não tava lá na hora, mas de todo o planejamento eu participei, e eu fico muito feliz, eu falo que são meio que meus afilhados, assim. E eu queria, pra gente encerrar, Fran, eu acho que, eu sempre falo pra você que eu honro muito sua vida. Agradeço muito por você ser meio que madrinha do método Mais Dinheiro Zero Dívida. Não gosto quando você fala que você foi cobaia. Não é cobaia, é madrinha. Eu não falei, viu? Hoje eu não falei. Hoje você não falou, hoje você não falou. E assim, você que lembrou, eu nem falei. E assim, a Fran, a última vez que a gente fez uma boa atualização do método, eu falei assim, Fran, você é a pessoa que eu confio para olhar aqui com o olhar de quem passou por esse caminho, né? E eu lembro que todas as sugestões que ela deu foram muito ricas, muito boas, e a gente implementou todas, porque ela realmente é uma madrinha desse filho, que eu falo que é meu filho. E eu queria te dizer o seguinte, Fran, e eu não tô nem perguntando para a Fran falar para a Fran do passado. Você como mentora, né, que ajuda outras pessoas hoje, que tem cutucado as suas meninas para olhar para a área financeira. Cara, o que você fala hoje para uma pessoa que cruzar teu caminho e que fala assim para você, Fran, eu não sou a mulher que eu sempre sonhei
e eu tô usando cheque especial, o meu cartão, toda vez eu tenho que fazer um empréstimo para pagar, mas eu acho que eu não tô endividada. Que conselho que você daria para essa pessoa se ela estiver por aqui? Primeiro, olha para isso, né? Não deixa mais. Que você já deixou, quanto mais você deixar, mais esse problema vai crescer. Olha para isso enquanto há tempo. Não deixe chegar na pior fase. Que quanto mais embaixo você for, mais difícil vai ficar de sair. E segundo, né, e principal, né, busque ajuda, né? Eu sou dessas e você sabe, qualquer coisa, busque ajuda. Não tenha vergonha de buscar ajuda. A gente não é mais fraca ou menos, né, menos poderosa porque a gente não sabe algumas coisas. Ninguém sabe tudo de tudo. E ainda bem, por isso que nós temos que nos unir, né, para a gente crescer juntas. E quando é um método, né, ou uma mentora, eu sempre busco a ajuda de quem passou pelo caminho. E sabe, né, é muito sábio você economizar tempo e dinheiro com o conhecimento de outra pessoa, que vai te evitar de gastar mais tempo, mais dinheiro, sofrimento, sofrimento. Porque é isso, a gente sofre, porque cada coisa que você faz errado, que você erra, você sofre, você perde tempo, que a gente tem de mais valioso na nossa vida é o nosso tempo. Então, busque ajuda. Aquilo que você não é boa, você pode buscar quem é. Ela vai te ajudar a percorrer esse caminho um pouco mais fácil, né? Fácil não vai ser, mas vai ser um pouco mais fácil para você percorrer com a ajuda de alguém que sabe, né? Que sabe o que é que ela está fazendo, o que é que ela está ensinando. Enfim, e continue. Não pare até resolver, até conseguir aquilo que você quer. Não pare até ser a mulher da qual você se orgulha em ser, a qual você sonhou em ser, a mulher que é capaz de construir e manter a vida que você sempre sonhou. Afinal, Deus nos criou para termos vida e vida em abundância. E se a gente não está atento, tem algo errado aí. Eu fiquei emocionada aqui, porque assim, lá atrás, né? Eu cacei esse áudio, cara. Você tem que ver se você tem esse áudio no seu WhatsApp, porque você. Ah, mas eu acho que você perdeu o seu WhatsApp. Eu lembro onde é que eu tava quando eu mandei um áudio pra você. Eu tava subindo a Avenida Mato Grosso, aqui de Cuiabá. Eu tava dirigindo e eu apertei o áudio pra você. Eu falei, pô, Fran, obrigada. E nessa época, cara, ninguém nunca tinha me ensinado a conversar assim. Eu acho que com uma pessoa estranha da internet, eu nunca tinha sido abordada por alguém para entrar na Mary Kay. Só que eu achei você tão fofa, tão educada. Aí, e a mensagem sua eu tenho. Eu não acho o áudio. O áudio que eu te respondi, porque eu acho que eu respondi no WhatsApp. E eu falei pra você assim, Fran, eu tenho um sonho de ajudar as pessoas com educação financeira. 2017, há exatamente 5 anos atrás, eu tava subindo. E ó, é março. Foi nessa época agora. Que você. Oi. Agora tá abril já, né? Mas foi março. E eu já tô aqui te entrevistando. E é muito louco, porque não adianta, passa um filme na minha cabeça, assim. Eu lembro muito que eu tava no carro, eu sempre tive essa mania horrível, por isso que eu falo que eu não dirijo mais, de falar no celular dirigindo. E eu falei, cara, porque eu tô com um projeto de ajudar as pessoas com finanças, então assim, quando você falou isso, né, às vezes a vida que a gente quer parece estar tá tão distante, mas imagina se eu não tivesse começado. Imagina se você não tivesse começado. Hoje, quando eu vejo você dando aula, eu fico bem assim, ó. Eu fico besta, assim, olhando, porque eu falo assim, caraca, eu vi a Fran juntando os cacos dela do chão, de tudo que você passou, principalmente, e assim, ó, isso porque vocês não conhecem a história da Fran, aqui ela tá contando a Fran Finanças. Vocês não conhecem a história da Fran, que foi no fundo do poço depois que perdeu um filho, e que se rejuntou os pedaços inteiros, renasceu, né? Ela tinha medo de ter outro filho, medo de ter mais uma, foi lá, enfrentou isso, enfrentou esse processo das finanças e hoje é uma mulher que eu olho e que tem desejos, né? Claro que ela tem sonhos, mas que tem uma família linda, um casamento lindo, uma profissão que ela faz com tanto amor que eu tive a oportunidade de ir lá ver o trabalho dela e ver que ela gosta mesmo, que ela é delegada mesmo. Ela tenta não ser delegada quando ela sai da delegacia, mas ela não consegue. Então hoje eu sei que a profissional que você fala para as pessoas que é possível ter a vida dos sonhos e que você acabou de falar aqui, é porque isso é real na sua vida. E tudo leva um tempo, né? Tudo leva um tempo. Então eu fico muito grata, muito honrada por ter conseguido falar com você hoje. Tenho certeza que contribuiu muito para a vida de todo mundo, inclusive estão mais do que convocados, né, as mulheres a seguirem a Fran
Ela fala mais para as mulheres, então homens não fiquem chateados, é que o marido dela é muito grande, é melhor os homens não seguirem, não. Mas assim, tenho certeza que a sua história ajudou muitas pessoas aqui. Daqui a pouco, pessoal, se ajudou, se a Fran ter parado a vida dela lá, ter deixado o Theo com a Dinda, com a Cecília, se foi útil para vocês, comentem aqui, mandem aí foi legal, gostei para ela ver que ajudou. E eu só tenho a te agradecer, Fran, por ter permitido que eu te ajudasse de alguma forma e por você ser alguém que até hoje faz tanta diferença na minha vida. Ai, eu sou chorona. Você quase me fez chorar aqui de novo. Eu não fico muito chorando. Falo que hoje, né? Não, você é muito forte. Nossa, demais. Esse assunto que você abordou, hoje eu aprendi, né, a lidar com ele. Realmente foi por causa dele, por exatamente ter aprendido, ter desenvolvido, ter me reconstruído, que hoje eu faço construindo a mulher dos seus sonhos, né? Que eu acho que é totalmente possível você construir, reconstruir, enfim, em todos os sentidos. E eu vejo hoje muitas mulheres se deixando de lado, seja nessa área, em qualquer área que for, sabe? Deixando a sua vida passar. E então essa é a mensagem hoje que eu quero levar, né, para as mulheres, para elas realmente acreditarem nessa possibilidade de construir, de reconstruir, de realmente viverem, né, a vida que elas sonham em viver. Eu acredito muito nos sonhos, né? Vai lá no meu Instagram para vocês conhecerem um pouco mais da minha história, porque é isso, aqui a gente falou um pouco, mas eu realmente criei a vida, né, que eu sonhei em ter. Hoje eu vivo a vida que eu sonhei em ter há uns anos atrás. É claro que hoje, né, eu tenho outros sonhos. Mas eu hoje vivo, eu olho, eu olho, às vezes paro na frente da minha casa, eu faço aqui dá uma pracinha, né? Eu paro na frente da minha casa, eu olho para minha casa, eu olho para o meu carro, sabe? E eu olho para minha família e eu tenho exatamente o que eu sonhei. Eu moro numa casa com 2 andares, eu tenho o carro que eu queria, grande, preto, com banco de couro claro. Eu tenho um casal de filhos, né? Na graça do Senhor, que foi difícil. Eu tenho um casamento, assim, incrível, não perfeito, mas é incrível, um casamento que a gente melhora a cada dia. Então, como eu tenho isso na minha vida e eu não nasci com tudo isso, né? Eu tive muita falta de muitas coisas, eu acho que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode viver a vida que ela quer viver, ela só precisa pagar o preço. Aí é isso, precisa pagar o preço para ter, né? Para ter o prêmio. E vale muito a pena. E você sabe, amiga, que sempre quando eu escuto casal falando que tá com problema financeiro, eu já tive a oportunidade de ver alguns casais assim. Aqui o pessoal não fala tanto, né? Que dinheiro tem sido um problema em casa, mas eu sei que tem. Mas às vezes as pessoas não falam, né? Porque eu só fui descobrir que dinheiro era problema na sua vida depois que eu comecei a te ajudar. Parecia que tava tudo bem, mas aí eu falei, tem problema esses dois aí, né? E o que eu acho muito bonito é que você e o Eduardo se conheceram muito jovens, eles são casados há uma eternidade, não vou falar aqui para não errar a data, mas se eu não me engano é 18 anos, 19? Não, nós estamos juntos há 21 anos, vamos fazer agora esse mês. Verdade. Casados há 14. Verdade, dia 14 agora vocês têm aniversário de namoro, não? E eles comemoram até hoje o aniversário de namoro, gente. Depois fala, por que tá casado até hoje, né? Porque comemora até hoje, tem 2 datas, de casamento e de namoro. Mas vocês estão juntos há todo esse tempo e eu sei que vocês passaram, que não foi fácil esse processo com dinheiro. E que teve momentos que eu falei assim, meu Deus do céu, será que esses dois não vão se matar dentro de casa lá, não? E, cara, é isso, é saber que, por exemplo, na sua cabeça você nunca concebeu o seu casamento, estar em jogo. Você sempre falou, cara, meu casamento em primeiro lugar. E foi possível adequar tudo, né? Enfim, sou muito sua fã. Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã. Muito, muito, muito obrigada. Ó, o Instagram da Fran é Franciane Leandro Ribeiro. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau, viu?